Está. Sim. Então, bom dia. Sejam bem-vindos ao Plantão de Dúvidas do 9º ano do FLOCA. Hoje nós vamos fazer uma revisão das atividades passadas no ano letivo de 2020. Então, nós temos aqui as tarefas do SIGEDUC. Lembrando que cada tarefa dessa, cada atividade, ela é acompanhada de um conteúdo que ambos estão postados no SIGEDUC. A aula com conteúdo e a atividade com a tarefa. E no SIGEDUC também vocês podem ter acesso ao PDF com os dois juntos. Então, a primeira atividade de 2020 foi essa, responder um fórum, que é nessa aba aqui. Fóruns. Lá você encontra, mas se você já quiser responder diretamente aqui, esse fórum pergunta que tipo de galeria ou de canal de YouTube você acha que nós poderíamos criar para facilitar o ensino de arte durante a pandemia. Então, vocês respondem e enviam a resposta aqui pelo SIGEDUC. A atividade 2 se chama Narrativas de Confinamento e ela consiste em vocês enviarem uma fotografia que represente uma cena da sua quarentena. Então, você pode enviar o quê? As pessoas em quarentena em casa, o uso de máscaras, álcool, as noções de higiene que foram ampliadas, esse tipo de coisa. Na atividade 3, nós temos a instalação Lousa Vermelha, que ela marca o início do laboratório Respiradouros, que é uma plataforma virtual no Instagram que eu usei para criar um laboratório de arte virtual no FLOCA. E a instalação Lousa Vermelha ela começa com uma proposta da artista Naira Ciotti, que ela consiste em quê? Ela pede para que vocês criem uma lousa com alguma coisa que você aprendeu na quarentena e que você pode ensinar a outra pessoa. Então, vocês podem usar desde folhas de papel, um pedaço de madeira, papelão, plástico, para criar a lousa de vocês. Só para dar um exemplo, quando a gente fez a live, teve um aluno que disse que aprendeu a jogar Minecraft. E ele usou isso na lousa dele. Porque a lousa ela abarca todos os tipos de conhecimento que você aprendeu agora na quarentena. Lembrando que quem tiver dúvidas, pode abrir o microfone. A atividade 4 é como entrar em órbita, também foi feito no Respiradouros com o artista Nick Oliver, e ela consiste de uma live performance inspirada nos tutoriais de meditação guiada que existem no YouTube, nas Play Stores, etc. Então, aqui você assiste o vídeo no Respiradouros, você faz essa meditação guiada, e na atividade você tem que enviar uma descrição artística dessa experiência, seja em formato de escrita, de desenho, de poesia, um vídeo ou um movimento corporal que representa essas imagens criadas durante esse exercício de meditação, de imaginação. A atividade 5 é como criar uma poesia concreta. Ela também foi feita no Respiradouros, pelo artista João Azevedo. Vou mostrar aqui uns exemplos de poesia concreta para vocês. E ele pede que vocês criem uma poesia concreta com 3 palavras terminadas em ar. Então pode ser andar, nadar, falar, fica a critério de vocês. Mas a poesia concreta ela tem essa característica de utilizar palavras para criar uma imagem. Então aqui nós temos esse exemplo que é o mais clássico, que é
essa poesia de Augusto de Campos, que ele escreveu o nome lixo com várias palavras luxo. Temos aqui outros, ó, eu gosto bastante desse, velocidade. Ele usou só uma palavra para criar a poesia todinha. Na atividade 6, nós abrimos o fórum das nossas distâncias. E o primeiro fórum se chama Geografias do Invisível. Ele consiste em quê? Da sua janela até onde você consegue ver. Descreva esses fragmentos da cidade, contando a outra pessoa as coisas que estão no seu entorno. Se eu for dar um exemplo agora, por exemplo, daqui de casa, a janela eu consigo ver alguns prédios de Mirassol, logo no começo, e lá no horizonte eu vejo alguns prédios de Capim Macio. Então, como é que eu faria essa atividade? Descrevendo isso como se eu estivesse contando a outra pessoa. O que tem o que tem nessa paisagem, o que é que está acontecendo nela. A atividade 7 é no corpo, que é o fórum das nossas distâncias 2, e ela parte de uma poesia de Ferreira Goulart chamada No Corpo. Deixa eu recitar aqui a poesia. A poesia começa assim. De que vale tentar reconstruir com palavras o que o verão levou entre nuvens e risos, junto com o jornal velho pelos ares, o sonho na boca, o incêndio na cama, o apelo na noite, agora são apenas esta contração, este clarão de maxilar dentro do rosto. A poesia é o presente. Pensando nisso que ele reconstrói com palavras um momento que foi muito bom para ele, e pensando nessa questão da memória e da saudade que existe na pandemia, essa atividade pede para vocês usarem palavras para construir uma estrofe de versos de um momento luminoso com seus amigos, ou seja, algum momento bom que pode ter sido durante ou antes da pandemia. Lembrando que uma estrofe, ela tem 4 versos, ou seja, são 4 linhas para vocês descreverem isso. A atividade 8 se chama Transmissões Afetivas, e eu criei ela partindo de quê? Pensando que vários artistas criaram músicas durante a pandemia, que as pessoas revisitaram músicas que ouviam há muito tempo e descobriram novos significados em músicas que já conheciam. Elas afetaram as pessoas de outras maneiras. O Fórum Transmissões Afetivas, ele pede para que você escreva o nome da música e do artista que você mais ouviu durante a sua quarentena. A atividade 9 se chama Imagens das Portas, e ela traz a música Vambora, de Adriana Calcanhoto, que na letra ela fala de várias vivências dentro da casa dela. E pensando que toda porta é uma passagem e uma moldura, esse fórum pede para que vocês enviem uma fotografia da porta da sua casa, que dá na rua ou que dá em alguma parte da casa onde acontece coisas nela. Por exemplo, se eu fosse tirar uma fotografia agora da porta da minha casa que dá na rua, provavelmente vocês veriam ou o carro do lixo passando, alguma vizinha varrendo calçada, esse tipo de coisa. São cenas do cotidiano que acontecem nessas passagens, que existem nessas arquiteturas de uma casa. Desculpa. A atividade 10
se chama Abre as Cortinas do Passado, é o Fórum 5. E eu criei essa atividade pensando nessa música Aquarela do Brasil, de João Gilberto, nas imagens que ele traz nessa música. Eu... Desculpa, gente. Eu fiquei pensando o seguinte, como é que a gente, já que ele fala da Aquarela do Brasil e diz vou cantar-te nos meus versos, eu pensei de todos trazerem uma fotografia antiga de um familiar em uma paisagem do Brasil. Pode ser praia, sertão, caatinga, açude, pedras, serrotes, matas, dunas. E nessa atividade vocês têm que perguntar a esse familiar o que é que estava acontecendo na hora daquela fotografia. Então, a atividade, vocês enviam a fotografia com o relato dessa memória. Assim, a gente monta uma aquarela do Brasil, que é o que são várias paisagens com várias coisas que aconteceram no passado. É uma coleção de memórias. A atividade 11 se chama Me Revelando, é um tributo à Vanusa. Então, eu peço para vocês ouvirem a música Espelho e refletir sobre a letra dessa música. Pensar no que é que a cantora estava sentindo quando escreveu ela. A atividade consiste em você escrever um breve relato sobre as mudanças que você percebeu na sua identidade durante o tempo da pandemia. Eu ouço de muitos alunos, dos meus amigos, percebi em mim mesmo, por exemplo, que a pandemia criou novos estados, criou novas maneiras de nós existirmos no mundo. Então, assim, como é que a gente pode relatar essas coisas novas que surgiram dentro do nosso corpo, dentro da nossa identidade? Você pode enviar isso em um formato de texto, de desenho, de fotografia, ou escrever sobre um espelho e mandar a foto. Fórum 12 é o dentro é o fora. Fórum 12 não, atividade 12 é o Fórum 7, o dentro é o fora. Ele parte dessa ideia, dessa escultura de Lygia Clark, que o nome é o dentro é o fora, que a artista faz uma representação sobre esses movimentos interiores do corpo e exteriores que é o mundo. Ou seja, como é que essa relação de respiração que existe entre viver dentro de um corpo e viver no mundo lhe afeta. Então, a atividade consiste no seguinte: pensando nas ideias que essa escultura traz, como essa obra faz uma reflexão sobre a nossa capacidade de se expressar, pensando que quando a gente se expressa, nós estamos exprimindo o que tem dentro da gente para o mundo. Escreva um texto pessoal de 15 linhas, nos contando como você se sente ao se expressar pela arte, o que lhe motiva ou qual a necessidade que lhe move. Gabriel, com certeza, vai saber responder. A atividade 13 se chama Ser Antirracista, ela é o Fórum 8. Então, eu peço para vocês lerem o texto A Descoberta da Negritude, que tem aqui o link. Pensando nas ideias do texto, de que forma podemos ter atitudes na nossa vida cotidiana que sejam antirracistas, ou seja, acabe com o racismo na sociedade. Aqui eu peço para vocês escreverem um relato sugerindo uma ação que possa colocar fim ao racismo, ao sofrimento dos corpos pretos. Como é que a gente modifica essa estrutura racista na sociedade brasileira? São sugestões para vocês pensarem em situações em que vocês já viram isso acontecer com outras pessoas ou com vocês mesmos. A atividade 14 se chama Colagens para 2020.
A técnica da colagem usa diferentes imagens e texturas recortadas para criar uma composição de uma imagem. Então, vocês têm que criar uma colagem que represente o seu ano de 2020 e que apareçam várias imagens que o representam. Eu vou colocar aqui no Google para mostrar um exemplo. Eu, por exemplo, eu acredito que todo mundo vai colocar máscara, álcool em gel, mas a colagem é isso aqui. Você pega várias imagens, seja de livros, revistas, propagandas, até de folheto de supermercado que deixam na porta, e você vai criando uma imagem única, colando elas. Quem souber utilizar pode fazer em aplicativos de celular ou no computador também. Tem esse exemplo aqui feito num caderno, que é bem legal. Dá para usar bastante a criatividade para criar imagens. A atividade 15, ela se chama Clareza, e ela parte de uma música de Elza Soares. E nessa atividade eu peço para que vocês escolham uma fotografia, desenho, poesia ou a escrita de um texto e criem um material artístico que represente as clarezas que você teve em 2020. Quais amadurecimentos você passou e que podem ser retratados. No conteúdo tem um link da música e tem a letra. Então, essa atividade ela pede que você pense em quem você era antes da pandemia e quem você é agora. E o que é que você acha que você amadureceu e que você pode retratar isso em um relato artístico. Na atividade 16, nós começamos com a residência pedagógica em artes visuais no FLOCA, e a primeira atividade foi um formulário diagnóstico para eles entenderem como vocês se situam no ensino de arte, o que vocês têm acesso, o que vocês gostam de assistir ou de fazer, por exemplo. E aqui tem o passo a passo. Vocês clicam nesse link aqui, nono ano. Vou abrir para vocês verem. E vai abrir esse formulário. Nessa atividade, vocês escrevem o e-mail de vocês, tiram print, escrevem o e-mail e o nome, tiram print e enviam no Segueduc. Aí, em seguida, vocês vão responder o formulário. Idade, tem acesso à internet, se fosse celular, computador, que você costuma assistir. E, por último, quais desses conteúdos de artes visuais você se interessa. Então, aqui tem várias opções: desenho, pintura, quadrinhos, fotografia, escultura, cinema. E, por último, vocês enviam a resposta. Vou voltar aqui para o Segueduc. Pronto, na atividade 17, nós começamos com os meninos da residência. Então, eles vão explicar para vocês quais foram essas atividades que eles passaram. Agora é com vocês. Ok. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Belezinha. A partir da atividade 17 até a 19 foi um breve contato. Então, de primeiro nós pedimos para fazer... perdão, até onde vocês ouviram? Um breve contato. Eu ouvi todo. Então, acho que eu vou repetir para quem cortou. Um breve contato com a arte da animação. Na atividade 17, nós pedimos para vocês fazerem um flipbook de 2 páginas
e tirar a foto dessas 2 páginas para mandar. E assim, o que nós recebemos no formulário, não temos acesso ao SIGEDUC, mas sim aos formulários novos da residência. A boa parte da turma fez certinho, como pedimos, parabéns. Outra parte fez mais do que pedimos, parabéns também. Teve uma pessoa que fez certinho, só que só teve um probleminha que enviou mais de uma vez, mas sem problemas. Agora, houve uma pessoa que enviou, certo? No entanto, não aparecia as imagens. Enviou a atividade, estamos considerando. Só que, só para tentar ter um pouco mais de atenção, porque não aparece a imagem, as imagens que nós pedimos. Aparece o cabeçalho direitinho, mas não as imagens. Nessa primeira atividade, teve 14 respostas que nós recebemos, equivale a 17% da turma, das turmas do nono ano. Aqui, para mim, só aparece 5 atividades enviadas. Lembrem que vocês têm que enviar no SIGEDUC e nesse formulário dos meninos. Partindo para a atividade 18, recebemos apenas 3 respostas, equivalendo a... Klaus, Sim. tem que fazer um resumo do que eles têm que enviar nessa atividade. Perdão, certo. Da atividade 18, vocês tinham de fazer um flipbook com 8 páginas e levando em consideração que o princípio do comprimido esticar deveria estar incluso nesse flipbook e mandaria as imagens para como resposta, as imagens de cada desenho. E como atividade 19, nós pedimos para pegar a atividade 18 e transformar em um GIF ou em um vídeo, pelo aplicativo Flipbook. Flipaclip. Pelo aplicativo Flipaclip. Bom, todos eles as pessoas poderiam inovar, mas o ponto principal era esse que nós pedimos, em todos os 3.